Tá pensando em abrir seu relacionamento, mas não tem ideia ainda de por onde começar, ou tá com algumas dúvidas ao longo do processo? Então esse vídeo é pra você. Meu nome é Vitória Mansura, sou terapeuta do safado feminino e hoje eu vou aqui trazer alguns pontos de como começar a abrir esse relacionamento ou pelo menos conversar sobre isso. Então vamos lá, que eu quero fazer isso de um jeito prático, rápido. A primeira coisa é, os dois têm que querer. Então não tentem forçar nem um lado nem o outro. Se você é a pessoa que quer e você tá com alguém que não quer, não tem que fazer. Cada um tem o direito de se relacionar a partir da perspectiva que acredita e vice-versa. Se você não quer, não se obrigue, porque isso só vai gerar muita dor e sofrimento. Então a coisa mais importante da gente entender é: diferentes tipos de pessoas têm diferentes necessidades, diferentes desejos e diferentes formas de se relacionar. Não tente impor a sua forma de se relacionar no outro, nem para um lado, nem para o outro. Segunda coisa que a gente precisa entender: vai ser muito difícil em alguns momentos. A gente está desconstruindo um paradigma social, cultural, que vem de muitos anos, né? Então vai ser difícil, não tem regra, não tem fórmula perfeita. E a gente vai precisar de muita conversa, de muita comunicação e de muita boa vontade. Então, assim, tenho certeza que a intenção dos dois, dos três, dos quatro, de quantos forem, tá no lugar certo, que a gente tá fazendo isso a partir de um lugar de realmente querer genuinamente viver a verdade, viver a liberdade, e que a gente não tá fazendo isso para bagunçar ou por jogo de poder ou por nada disso, porque senão vira literalmente o caos na Terra. E aí a gente entra num ponto importante que é o porquê que a gente quer abrir esse relacionamento, né? Então, eu quero abrir esse relacionamento porque eu sinto necessidade de ter mais parceiros sexuais. Ou eu quero abrir esse relacionamento porque eu me envolvo com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E me apaixonar por uma pessoa não anula o fato de eu estar apaixonada por outra. Então, aí a gente entra nesses paradigmas que são a abertura do relacionamento sexual sem o emocional, a abertura do relacionamento com o emocional sem o sexual e a abertura do relacionamento com o emocional e com o sexual. E aí, dentro disso, a gente pode entender que, tudo bem, que se a gente vai viver um poliamor, podem ter parceiros primários, secundários, terciários, ou pode ser todo mundo, né, juntos. E aí, não ter essa questão da hierarquia. Por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente precisa ter as coisas claras do porquê a gente quer o que a gente quer, de quais são os desejos de cada um, as necessidades de cada um, os limites de cada um. Porque isso vai tornar o processo mais fácil. Então, estudem, busquem conhecimento. Existem muitas formas de relacionamento aberto. Não é uma fórmula mágica, não é uma coisa só, né? Não é igual a monogamia que, é isso, pronto, acabou. Não é. Então, o relacionamento aberto, ele é muito lindo porque você pode desenhar ele do jeito que funciona para vocês. Então, é algo personalizado, é algo feito para vocês. É algo que funciona, é uma estrutura, é um modelo de se relacionar que funciona especificamente para aquele casal. E nenhum casal ou trisal ou nenhum relacionamento é igual ao outro. Então, de entender isso, de conversar sobre isso antes. Então, vocês percebem que existe uma necessidade de comunicação gigantesca, né? Essa é a coisa mais importante. E essa comunicação, ela precisa ser autorresponsável, ela precisa ser não violenta, ela precisa ser amorosa, amigável, e ela precisa vir de um lugar de amor. Ela não pode vir de um lugar de irritabilidade, de poder, de querer impor sua visão no outro. Ela tem que vir de um lugar de compreensão, não de querer ganhar. Isso é muito, muito, muito importante. Então, assim, combinados, né? Quais vão ser os combinados do casal? Entendendo que para definir combinados a gente precisa olhar, como eu estava falando, para desejo, para necessidades, para limites, né? Então a gente precisa olhar para tudo isso e entender que os combinados, eles não são escritos na pedra. Ou seja, os combinados são mutáveis e vão mudar conforme a experiência de vocês. O relacionamento, ele é algo orgânico, ele é algo que muda, ele é algo que se desenvolve. Então não vamos se limitar e pensar, nossa, tá combinado isso, tá combinado para sempre. Não, a gente vai experimentando, a gente vai testando, a gente vai reajustando, isso funciona, isso não funciona, isso sim, isso não. Então, esses pontos são super importantes, tá? Manter essa comunicação aberta, manter essa comunicação contínua, tá sempre olhando, reolhando, reavaliando esses comportamentos, esses combinados, conforme as experiências que a gente vai vivendo. E aí tem um conceito muito legal, que é o relacionamento baseado na experiência, na qualidade das experiências e do tempo que a gente passa junto, ao invés do relacionamento baseado no compromisso. O que eu quero dizer com isso? A gente dá muito valor para a pessoa que tá lá e para o compromisso e para estar junto o tempo todo, mas será que realmente vale a pena estar junto sem presença?
Será que realmente vale a pena estar com alguém que não quer estar com você? Ou que preferiria estar em outro lugar? Então é melhor a gente ter essa questão da honestidade e da presença e da vontade, da verdade, do desejo genuíno, mais uma vez, de estar junto, no sentido de que se você tá aqui porque você quer estar aqui. E aí você tá aqui presente. E aí começar a medir a qualidade dos nossos relacionamentos por essa presença, por querer estar junto, pelos momentos que a gente vive junto, e não por a pessoa que tá lá por obrigação. Então, de que adianta ter alguém que tá lá por obrigação, porque se sente obrigado, mas nem sabe por que tá lá, nem queria estar ali com você nesse momento? Se a pessoa não queria estar ali com você nesse momento, é melhor que ela vá fazer outra coisa e você vá fazer outra coisa, porque assim vocês vão ser mais felizes. Então, a gente não precisa ter essa dependência, a gente não precisa estar junto o tempo todo. E a gente precisa estar junto quando a gente quer estar junto, porque aí vai ser legal. Aí a gente vai se divertir. E aí a gente vai entendendo que diferentes relacionamentos trazem diferentes desejos, diferentes necessidades, que um não é igual ao outro, que um não vai te trazer a mesma coisa que o outro. E que tá tudo bem, você não precisa ter tudo de uma mesma pessoa. E aí isso vai ficando legal, é como se a gente fosse um grande grupo de amigos, no geral, né? E aí a gente entra nessa questão dos ciúmes, né? E se ele se apaixonar por outra, e se eu ficar com muitos ciúmes, e se eu não conseguir lidar, vão ter momentos que vão ser muito difíceis. Mas quando a gente tem a certeza de que o nosso relacionamento ele é importante, quando a outra pessoa faz a gente se sentir vista, desejada, validada, quando a gente tem essa confiança prévia, fica muito mais fácil de lidar com ciúmes. E aí sim, vai ser difícil. Mas a questão dos ciúmes é que dói muito mais quando eu sinto que você está tendo com alguém algo que você não tem comigo, e aí existe esse medo do abandono. E esse medo do abandono, ele vem da monogamia. Porque se a gente está vivendo diversas relações, eu não preciso te abandonar para estar com outra pessoa. Mas talvez aquela pessoa satisfaça um desejo que você não quer satisfazer, que você nem pode, você não tem nem vontade. E tá tudo bem. Ou seja, o amor, ele não é exclusivo. Um amor não anula o outro. O fato de eu amar você não anula o fato de eu também amar o Pedro ou o João. E um amor não torna o outro menor. Isso é uma ideia que vem do amor romântico, que vem nessa questão da exclusividade que a gente precisa desconstruir. É a mesma coisa dos seus amigos. O fato de você amar mais um amigo faz você amar menos o outro? Não. E amigos diferentes te trazem experiências diferentes, sensações diferentes, preenchem necessidades diferentes e desejos diferentes. Cada relação é uma relação. E cada relação tem a sua própria importância. E quando a gente começa a entender isso, fica mais fácil desconstruir essa questão dos ciúmes, desconstruir essa questão desse medo, né, dessa insegurança que a gente traz dentro da gente. E aí, por último, eu quero recomendar que vocês busquem ajuda se a comunicação estiver difícil, se vocês não estiverem conseguindo entender esse caminho, se vocês não estiverem encontrando esse conhecimento, podem me chamar que eu passo para vocês livros e fontes e tal. E assim, de entender que é um processo de desconstrução. É um processo que é muito mais fácil fazer com ajuda. Então, busca uma terapia se você não tá sabendo lidar com esse ciúme. Busca uma terapia se você não tá conseguindo encontrar seus combinados. Busca uma terapia se você não tá conseguindo entender como lidar com a mudança dos combinados. Então, é importante entender que existem pessoas prontas para ajudar, que estudaram para isso, que têm mais conhecimento. E pode ser mais fácil quando a gente vai junto. Tá? Também busquem grupos de pessoas que vivem isso. Busquem encontrar com pessoas, conversar com pessoas, porque isso vai abrir muito a cabeça de vocês e vai ajudar vocês a entenderem qual é o melhor caminho. Então é isso, meus amores. Caso fique alguma dúvida, caso vocês queiram conversar mais sobre isso, é só me chamar e a gente vai falando. Um beijo, até o próximo vídeo.